Boa noite a todos, né? Oficialmente, agora nós estamos dando início ao nosso encontro aberto do GEAFA, deste mês de setembro. Ainda tem algumas pessoas pedindo acesso, mas aos pouquinhos vão ingressando todos. E eu estou aqui, meu nome acredito que está aparecendo GEAFA, né? Meu nome é Leandro Canavarros, sou vice-presidente do grupo. Estamos aqui também com a Marli, o Zaida, a Marilyn, psicólogo, daqui a pouco todos, a Janice, também todos os membros da diretoria do GEAFA, né, da associação do GEAFA, do grupo, né, da parte do grupo da administração do GEAFA, vamos dizer assim, fica mais fácil. Então, Marli, na verdade, eu vou passar para você, porque você que é a matriarca do GEAFA, né, a Marli e o Zaida, eu vou passar a palavra para ela, que ela vai fazer a apresentação das duas pessoas que hoje vão conversar conosco, dialogar, né? Tá. Vou falar um pouquinho do grupo, porque percebemos que tem algumas pessoas novas, então a gente deseja que todos sejam muito bem-vindos. Nossa alegria de poder estar com vocês, de poder trazer as informações, de poder trazer todo o trabalho que o GEAFA prepara com muito carinho, né, nesse contexto aí, desse universo maravilhoso da adoção. Então, nos nossos encontros presenciais, a gente faz uma apresentação individual, todo mundo fala de onde veio e tal. Mas, como aqui o nosso tempo ele é um pouco mais restrito, e para não se tornar, assim, relativamente cansativo, a apresentação foi da equipe, que vocês já participaram, e nós temos ali a lista de presença de onde a gente vai saber de onde cada um de vocês vem, né, o tempo de, se quiserem ir colocando ali um pequeno relato de onde veio, quanto tempo está participando, há quanto tempo está nesse processo da adoção, se quiserem ir conversando ali no chat, é bem legal. Hoje nós temos dois Sem convidados. Formalidades, né, Marli? Sem formalidades, bem à vontade. Né? Nosso grupo, assim, ele é bem tranquilo, justamente, nós trabalhamos, para quem não conhece o nosso trabalho, nós trabalhamos com os pretendentes à adoção com o objetivo principal de trazer as informações sobre o processo, todo o decorrer do processo, e também nós trabalhamos com os temas relacionados à adoção que são trabalhados no grupo, no grupo, aliás, desculpa, no curso de preparação para adoção. Então, a gente busca resgatar esses temas e trabalhamos aqui de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, mas sempre buscando essa parceria com o nosso judiciário, para que a gente tenha uma fala alinhada, que todo mundo possa compreender essa trajetória que precisa ser percorrida, né, do processo de inscrição no cadastro de adoção. Então, esse trabalho de hoje, ele é focado na preparação para adoção. Então, a gente está aqui para acolher as dúvidas de vocês, para trazer os temas que são abordados lá no curso, para que a gente possa aprimorar toda essa fala, todo esse entendimento, né, do curso, e estamos aqui justamente para auxiliar e para acolher vocês nesse tempo, nesse período de espera, que a gente sabe que é angustioso, né, de ficar esperando, de buscar entender quanto tempo demora, são explicações que a gente não tem bolinha de cristal, a gente sempre brinca, assim, né, um processo, não tem como a gente precisar um tempo, então, tudo tem uma trajetória a ser percorrida, né, para chegar para vocês ficarem nessa espera até a chegada dos seus filhos. Mas o principal objetivo desse grupo é justamente acolher toda essa angústia, essa ansiedade, essas expectativas e trazer as informações que são trabalhadas lá no curso. Então, a gente espera que vocês sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade, se quiserem participar perguntando, ou lá no final, se quiserem deixar perguntas, porque às vezes o tempo, como eu falei, o tempo ele é um pouco mais restrito e a gente procura cumprir o nosso tempo aqui, que são 1h30. Então, esse é o tempo que a gente tem à disposição de vocês e
o tempo que a gente tem para apresentar o trabalho que foi preparado para a noite de hoje. Então, nós temos 2 convidados, como eu falei, 2 convidados, assim, muito especiais. A Mary vai fazer a mediação ali da nossa conversa, da nossa fala, mas a gente deixa vocês muito à vontade, se quiserem, é só levantar a mãozinha, na medida do possível, a gente vai respondendo. E fiquem muito à vontade para escrever no chat também, deixarem perguntas. E como vocês, a maioria deve saber, nós temos o grupo de WhatsApp. Então, e aí a gente deixa vocês bem à vontade, assim, para participarem, né, para perguntarem, para ficar bem tranquilo. Então, novamente, como eu falei, temos os nossos convidados. Hoje nós temos a Ana Maria, que ela é pedagoga e ela vai trazer algumas informações a respeito de escolas, né, da vivência das crianças nas escolas. E temos o Francisco, que é um pai por adoção, que vai trazer também a experiência dele. E a gente, então, agora, nesse momento, passamos a palavra para a Marilyn, para fazer essa introdução aí do tema da noite de hoje, que é as crianças e a adoção e a vida na família, na sociedade, como que tudo isso acontece, né? Essa rotulação que às vezes tem, que a criança faz alguma coisa porque é adotiva, então a gente tenta desconstruir tudo isso, fazendo esse trabalho. Sim. Obrigada, Marli. Então, gente, boa noite. Me chamo Marilyn, sou psicóloga e nesses 11 anos que o GEAFA tem, né, eu sempre perco as contas e o Leandro me ajuda, mas são 5, Leandro, que a gente entrou junto, né, no GEAFA, acho que são 5 anos que a gente está no grupo, e sempre um grande desafio, assim, né, falar, porque de trazer esse compartilhamento, e mais do que trazer respostas, né, acho que não é essa a ideia do GEAFA é trazer reflexões, de fazer vocês pensarem, porque quando a gente fala de filhos, né, de parentalidade, né, dessa relação de pais e filhos, não existe receita de bolo, né, não é uma matemática exata, né, onde a gente consiga fazer igual para todas as situações que ocorrem. Então, é muito importante, né, identificar quem somos nós, né, enquanto pretendentes à adoção, quem é esse perfil, né? Que perfil é esse que eu estou buscando para acrescentar a minha família, para agregar a minha família? E depois, futuramente, então, quem é essa criança ou quem é esse adolescente que está chegando, né? Então, fazer todas essas conexões que são importantes, sempre, como a gente fala, pro bem da criança e do jovem, né? Todos os olhares e todas as ações estão voltadas ao melhor, a melhor situação para a criança e para o adolescente. Como elas já comentaram, né, hoje a gente tem 2 convidados, a Ana Maria e o Francisco, que vão estar trazendo um pouco das vivências. A ideia é trazer informações e momentos que eles vivenciaram enquanto os papéis que eles desenvolvem ainda como pai, como orientadora, como pedagoga, né, como alguém que está no meio da educação. E como a Marli falou, à medida que vocês forem tendo perguntas, né, vocês podem levantar a mão ou colocar no chat, que a gente vai fazendo, à medida do possível, tentando responder. Dentro dessa questão da família, que o tema hoje fala a família adotiva na sociedade, a gente pode pensar a importância dessa rede que a gente tem dentro do processo de adoção. E independente também, não só no processo de adoção, mas em qualquer outro tipo de desafio que a gente se depara na vida. Então, nós temos as famílias, né, as famílias extensas, a gente tem a possibilidade de ter a rede com os amigos, né, de ter a situação com momentos da escola, né, momentos nas clínicas, nos médicos, nos profissionais de saúde, nos hospitais, que são todos pontos importantes que a gente precisa estar atento e saber que do nosso lado podem existir pessoas para nos apoiar, para nos incentivar, né, nesse processo de adoção.
Então, sabendo que toda família tem as suas características diferentes, né, e que não é somente ela que vai moldar o ser humano, acho que existem, a gente pode tirar pela gente, né, a gente tem um pouquinho do nosso pai, a gente tem um pouquinho da nossa mãe, mas a gente também foi se construindo ao longo do tempo. E essa criança, esse adolescente que chega à nossa família, ele também chega assim, né? A escola vai moldar um pouquinho dele, é como se ele fosse lá e pegasse um quinhãozinho de cada um, né? Eu quero um pouquinho desse meu amigo, eu quero um pouquinho dessa escola, o perfil desse meu tio é interessante, a minha madrinha, né? Alguns comportamentos dela para mim fazem sentido, então eu vou me construindo nesses ambientes, né? E aí por aí a gente já desmistifica aquela situação, né? De que, nossa, vocês vão adotar uma criança, adotar um adolescente, e aquele personalidade ruim que ela vai trazer da família biológica, né? Nós estamos em constante, né, transformação. Em todo momento que a gente se relaciona com as pessoas, a gente está construindo. E, de novo, essa desmistificação de que a Marli trouxe, né? Será mesmo que toda criança que é adotada, ela tem uma personalidade ruim? Ela tem um gene ruim? Que a gente até fala nisso, né? Ou será que nós todos temos algum lado ruim também? Né? Por que é direcionado, às vezes, né, até a própria mídia, às vezes também faz isso, de direcionar um comportamento diferente, vamos dizer, ou um comportamento não esperado, porque está relacionado à adoção, né? Então, acho que eu vou chamar agora a Ana Maria para ela contar, se apresentar, contar um pouquinho de quem ela é e da história dela, e um pouquinho também da história que ela vivenciou nas escolas com as famílias, né, constituídas por adoção. Pode ser, Ana? Tudo bem. Boa noite a todos. Então, apresentando-me um pouquinho, eu sou a Ana Maria. Eu trabalhei já por 29 anos numa escola privada e atuo há 20 anos em escola pública. E nesse tempo todo, entre professora, com diversas funções, mas nos últimos 20 anos, precisamente, como orientadora educacional. Eu fiz pedagogia e a minha habilitação é em orientação educacional. E a orientação educacional, ela é a porta de entrada das famílias na escola. As escolas que têm o orientador educacional, é por essa via de função que as famílias entram. E entram para poder conversar sobre diversas questões. A razão de um orientador educacional estar na escola é o aluno. E o aluno no todo, seja ele relacionado a questões de colegas, né? Questões de familiares das relações, das várias facetas das relações. Então, quando a Mary me convidou, e foi com agrado que eu recebi, né, esse convite, e confirmei participação, porque a gente percebe, já conhece, né, um pouco da caminhada, mais como quem está de fora, mas conhece o trabalho bonito que é feito, as reflexões e tantos ganhos que tem, né, as pessoas que participam deste grupo. Então, a gente teve algumas pistas para poder conversar, né, a questão do falo ou não falo na escola. Falo ou não falo? Meu filho é adotado, veio para mim, mas e aí? Eu falo? Fala, gente, tem que falar. Você pode falar, porque até a gente estava conversando há um tempo atrás, falando sobre essa questão daquilo que fica obscuro, que não vem às claras. E nisso, pode ser que em um determinado momento, os cruzamentos de informações, eles não vão ser precisos. Então, é importante falar. É importante dizer para alguém da escola que tem uma ética profissional, que vai atuar sobre a situação, mas vai atuar de uma forma que também seja garantido também aquilo que é do histórico da criança. Porque a gente não precisa abrir às claras a situação, né, como um todo. Mas é bom a gente falar na escola que a criança, né, foi adotada em tal período da vida, da forma como que chegou.
E, com isso, poder contribuir em momentos que a criança pode vir fazer algum questionamento e com isso, também ela ser acolhida no seu questionamento. Porque eu penso assim, olha, que a gente fala para o outro, né? A gente só fala para o outro aquilo que a gente sente confiante, né? Confiante em falar. Então, essa a sua questão, eu quero que seja passada para os professores? Não quero, mas eu quero que seja visto e atento, ficar atento nas questões. Então, as conversas nas escolas, elas acontecem, né, em todos os momentos. Para quem aí é educador, sabe que tem o momento de uma reunião pedagógica, o momento de um conselho de classe, momentos em que são falados da criança, né? Aí, quer dizer que precisa ser dito da forma como que, eu sabia, só podia ser adotado mesmo, né? Que são as frases que às vezes vêm de maneira muito errônea e desnecessárias, porque criança é criança, e criança tem atitudes e nos traz situações que são adversas, independente da forma como ela chegou na família, né? Então, a gente precisa entender isso por quê? Porque daí a gente já corta uma possibilidade de um processo de discriminação, porque frases como essas não ajudam, né? Elas, inclusive, atrapalham. Por quê? Qual o problema, né? Se teve a acolhida, se teve a possibilidade de estar num espaço em que ela foi trazida por uma família que valoriza o processo de educação. Então, é importante, eu penso que é muito importante que exista essa sintonia com a escola. E é na escola poder colocar, porque assim, aquilo que a criança permite falar, ela vai falar com seu amiguinho, lá no recreio, de uma maneira informal, ela que vai levar a história, né? E assim, quando a gente fala da história, de vida, a importância, eu penso, mas eu também, por outro lado, acho que a gente tem que buscar um apoio de um profissional que seja mais habilitado para poder dar as orientações necessárias. Porque eu penso assim, quando a gente faz uma coisa muito velada, né? Acontece lá ao nascer. Esse processo, com poucos dias, está na família, né? Então, teve todo um processo para chegar até aqui, como se fosse um processo gestacional. Quantas e quantas famílias aí já estão gestando esse filho, né? Quantas estão aguardando, esperando a oportunidade, que quando chegar, leva para mais de 9 meses até, né? E quando chega numa alegria tão grande que a gente quer realmente falar, né, sobre. Mas existem pessoas que preferem, para poder proteger, né, supostamente proteger a criança, acaba deixando de informá-las situações que depois pode trazer para elas algumas necessidades de cobrança num determinado momento da vida para a família. Então, a gente coloca assim, a discriminação, ela pode existir? Pode. Lá na família, entre amigos, né? Depois até o Francisco vai falar com propriedade isso, porque ele vive, né, essas situações e teve já experiência na vida com relação a essas questões, mas ela pode acontecer. E da mesma forma que acontece, ela pode também ser diluída, quando a gente é sincero na nossa fala e nas nossas colocações. Então, o que mais a gente poderia estar contribuindo aqui? A gente foi conversando um pouquinho das pistas, né? Se tem essa necessidade real, então, da gente poder trabalhar isso junto com a criança já há algum tempo, ou até mesmo com os professores. Eu penso que tudo que vem tem que vir de acordo com a necessidade. Você não precisa levantar bandeiras em momentos desnecessários, né? Mas quando chega a determinadas situações, trabalhar sobre elas, né, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Porque todas as crianças, independentes de como elas nos veem, elas são crianças que têm história, né? Todas. E, às vezes, a gente fica pensando, mas é porque tal tempo da gestação, ou o tempo que passou com aquela família, e aí isso vai comprometer. Eu penso que a gente consegue romper tudo com muito amor. Todas as questões que nos acontecem é com muito amor e paciência. Porque todas as atitudes que nós temos, tem um porquê dessas atitudes.
E quando elas são acolhidas, quando elas são conversadas, como elas são ditas, isso aí tem muito poder. E quando a gente percebe e dá chão, segurança, e que a criança pode olhar e falar assim, opa, eu estou no meio que está me favorecendo, né? Recentemente eu perguntei para uma pessoa que sofreu esse processo, né, que viveu esse processo de adoção, né, como filha adotiva, e ela me trouxe com muita segurança. Ela disse assim, eu acho que eu tive uma oportunidade muito grande de estar nessa família, porque é através dessa família que eu sou a pessoa que eu sou. Então, a gente está dando oportunidades, né? A educação dá oportunidade para as pessoas serem melhores. Essa é a razão de ser da educação. A família também dá oportunidade das pessoas serem melhores. Às vezes, nós vivemos situações traumáticas na família, da forma como que a gente foi educado, da forma que a gente foi criado, e às vezes a gente quer romper isso na educação dos nossos filhos. E a gente faz uma nova história, né? Então, a gente tem que oportunizar as pessoas a fazerem história. Então, aí a gente pergunta, acontece momento de discriminação? Pode ser que aconteça, né? E quando acontece, como é que se faz? Trabalha-se dentro da questão da verdade, daquilo que nos vem, nada para além, né? Nada para além e nada para menos, mas naquilo na medida. E como é que eu sei quando é a medida? Através da sinceridade, né? Do meu olhar sincero. Porque quando eu abro para uma conversa, dificilmente eu não tenho retorno, né? Se eu faço essa conversa com amor e com tranquilidade. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. A gente trazer, né, sempre à tona a possibilidade de diálogo e não fantasiar muito, né? Porque a gente acha que filho tem que vir perfeito, né? Em quaisquer situações, e filho, gente, não é perfeito. Ele pode ter todos os dedinhos da mão, todos os dedinhos do pé, ter a boquinha no lugar certo, ter o narizinho no lugar certo, mas mesmo assim dizer que podem ter situações que são adversas. E a escola, quando ele é seu único filho, você olha para ele e fala, ele é assim, ele é desse jeito assim, mas é porque é o jeitinho dele, assim. Aí quando está no todo da escola, se observa que tem algumas dificuldades, e quando é chamado para conversar sobre essas necessidades, de repente procurar uma rede de apoio, como às vezes é necessário um psicólogo, como às vezes é necessário um psicopedagogo, um fonoaudiólogo. Mas quer dizer que todas as crianças vão precisar? Não necessariamente, né? Mas precisando da gente poder ter esse diálogo, ter essa contrapartida da conversa. E as dificuldades, né, escolares, elas são para todos. Ana, isso que eu ia comentar contigo, assim, né? Existem alguns relatos de família que as crianças, elas chegam com alguns déficits de aprendizagem, né? Ou, às vezes, caem naquele rótulo, nos famosos rótulos, né? Sem diagnóstico, os rótulos de que tem o TDAH, né? Que é a hiperatividade. Isso. Né? Ou que tem um déficit de aprendizagem. E aí, né, o quanto a gente tem um cuidado para realmente avaliar se é isso mesmo, né? Porque a criança está passando por um momento de mudança, né? Então, assim, ela já rompeu, né, com a família biológica, né? Já teve um rompimento. Aí passa por uma chegada, então, à nova família. Às vezes, até acontece uma das coisas que a gente vai trazer aqui, né? Até se é realmente necessária a mudança de escola ou não, né? Por quê? Porque, às vezes, a criança já passou por um período tão grande de mudanças que mudar de escola seria mais uma grande mudança. Ela já tinha um vínculo ali com aqueles amiguinhos, com aqueles professores, com a direção, com a coordenação, enfim. Porém, a gente tem que ter esse cuidado de também que, se mantendo na mesma escola e a família biológica mora por perto, né? Como é que ficam essas interferências ou casos, por exemplo, que eu já presenciei, onde os primos dele ou dela estudavam na mesma escola. Então, nesse caso, será que não era melhor trocar de escola? Né? Mas o trocar de escola é porque eu quero que ele rompa com o passado dele e nunca mais pense nisso?
ou é porque eu quero dar garantias de um estudo melhor e de uma segurança de um... Então, são várias situações que a gente vai falando hoje ao longo da reunião, né? Mas esse cuidado, porque às vezes, né, aquela dificuldade de aprendizagem, ela rapidamente ela é absorvida, né? O que às vezes aconteceu... Pode falar. Não, o que eu vejo é assim, ó, existe uma questão, a dificuldade, ela ser oriunda, é de uma privação cultural. É de famílias que não dão o suporte necessário para poder acompanhar o processo educacional. Daí, por causa dessa privação, que é algo que não é culpa né? Não tem necessariamente a culpa dessa família, mas quando ela, de repente, vai para um espaço em que ela foi desejada, planejada, buscada, né, nas redes para poder ter aquela criança, se pergunta, troca ou não troca de escola? Vai depender muito, porque, assim, existem esses fatores que a Mary colocou, de proximidade da família biológica, ter ali ou não vínculos de primos, mas também tem que ver como é que é a realidade porque escola, quanto mais próximo da casa, melhor. Então, isso já é um aspecto para mudança. A logística, né? A logística familiar dessa nova família. A outro aspecto é as questões das condições. Poxa, eu queria e posso investir numa educação diferenciada, ou, né, não que a escola pública, aliás, sou defensora da escola pública, porque tem um trabalho belíssimos nas escolas públicas, mas a gente sabe que a estrutura como um todo que a gente deveria ter na escola pública, a gente não encontra totalmente em todas as escolas, né? Apesar que tem muitas escolas aí que fazem trabalhos de excelência, mas a gente percebe que o estilo, né, de escola, que é uma rede privada, eu quero ir para essa rede. É possível? Isso vai depender, gente, porque tudo tem que estar na ponta do lápis para poder garantir sequência. Vou conseguir ter esse meu filho na escola pública ou na escola particular? Que sequência é essa que eu vou colocar, né? E aí você vai fazendo todo um histórico, porque existe um inventário que a gente não se dá conta de um tanto que também existe de investimento para a formação de uma criança, né? De estímulo, né? A questão de um filho. É a questão da alimentação, é a questão de vestimenta, Francisco que o diga, né? É questão de materiais, quando vai comprar, se tem, né, alguns outros, porque tem famílias que são tão contempladas que elas não vêm com um, quando vem 2. Vem 3, né? Porque tem os irmãos e, de repente, se coloca para aqueles irmãos e já traz como uma família mais completa ainda. Então, tudo isso tem que ser visto. E agora, escolher a escola, isso é questão de tempo. Deixar na mesma escola, questão de vínculos, como a Melanie falou. A criança tem uma facilidade muito grande de adaptação. Muito grande. Melhor do que nós. Melhor do que os adultos, eu ia dizer agora. De trabalho, a gente patina até a gente conseguir pisar no chão sólido. Não mas digo uma criança... De uma cadeira, né? Trocaram a cadeira do meu trabalho, tá? E agora, como é que eu vou trabalhar, né? É verdade. Mas a criança, ela tem um poder tão grande de adaptação e ela é a primeira que vai chegar e vai fazer amigos com maior facilidade do que nós, pais, fazemos nos ambientes. Então, através dos filhos, também cresce a nossa rede de amizade. Porque daí, quando começa naquela época de que vou para a casa do coleguinha, você quer saber quem é o pai, quem é a mãe? Nisso você já começa a conversar, saber quem é essa pessoa, de onde... E aí sim vai, até criar, de repente, vínculos tão de confiabilidade que você permite que aquela criança durma na casa de um coleguinha, né? Existe essa contrapartida também. Então, mas tudo isso é construído, e construído com o tempo. Então, a criança tem facilidade, só que é claro, né? Vai ter as dificuldades que são naturais. Existem tudo que é ensinado para a criança é aprendido, a criança aprende, só que às vezes em tempos diferentes, algumas levam mais tempo, menos tempo, mas todas levam tempo, né? E as situações, porque cada filho tem etapas, de todos, não existe diferença na educação.
né? Elas têm etapas, umas etapas que amargam mais que outras, mas todas as etapas passam. Sim. Isso é importante a gente deixar. Ninguém amarga situações na educação dos filhos por toda uma vida. A gente, às vezes, amarga situações por um tempo, mas não por todo o tempo. Quando eu falo amargar, que situação que eu estou falando? Uma dificuldade nos estudos, umas dificuldades na relação, alguma situação de amizades inapropriadas, que a gente pensa que é inapropriado, aquele colega. Então, a gente tem que estar colocando o porquê que a gente pensa sobre isso, pedir para eles também que nos traga essas informações. Então, tudo que a gente vive por um tempo, mas a gente não vive por todo o tempo. Sim. Então, por isso que a gente tem que acreditar que as coisas vão sempre melhorar, que as possibilidades vão sempre estar bem. Mas, de repente, eu não sei se esgotou o que vocês queriam que eu pudesse falar, porque eu queria que o Francisco... Eu acho que a gente tem reunião por uns 3 dias. Né, ô Francisco, você que é o laboratório vivo aí, pudesse trazer, porque algumas trocas que eu já fiz com o Francisco é um pai que ele teve filhos estudando numa das escolas que eu trabalhei. E a gente fez muitas trocas, né? Porque ele tem filhos em etapas diferentes, né? De idades. Sim. E quando ele conta algumas coisas, assim, eu fico imaginando na minha cabeça a situação familiar, né? E a gente fica percebendo que ganho teve essas crianças de vir para essa família, né? Que ganho. A gente não sabe como seria a vida deles em outras famílias, mas estar naquela família é estar podendo oferecer aquilo que é de melhor da gente, né? Sim. Ana, foi ótimo, te agradecemos muito. Não sei se vai conseguir continuar com a gente. Posso. Eu quero ouvir o Francisco. Que se surgirem mais dúvidas, aí a gente vai podendo também tirar contigo. Perfeito. Deixa eu só fazer uma perguntinha para a Ana, rapidinho. Nas tuas vivências de escola, assim, tu presenciou algumas situações específicas, assim, de discriminação por conta de ser adotivo? Discriminação que eu pergunto, assim, entre os colegas ou até entre os profissionais da escola, tipo assim, de rotular a criança, ele é assim porque ele é por adoção? Infelizmente, sim, chegou a vivenciar isso? Eu queria ter dito que não, tá? Infelizmente, sim. Mas é tão pouco que não faz barulho, entende? É aquela pessoa que, quando você tem um equilíbrio para ouvir coisas que são indevidas e dar o retorno, a pessoa fica até envergonhada de ter dito. Sabe? Fica até envergonhada de ter dito. Eu não vou dizer assim, ó, não existe isso. A gente não sabe porque os lugares são feitos de pessoas. As pessoas são diferentes. E quando existe, você percebe isso, você é o primeiro que tem que cortar isso. Você tem que ter a honradez de cortar, seja como mãe que observa a situação, como pai, seja como um profissional que está lá dentro da escola, tem que cortar. Porque não dá para você poder ficar naquela velha história de que só podia ser fulano, mas também fulano é adotivo, né? Então isso não existe mais, não precisa, porque criança é criança e criança é peralta em algumas situações, faz algumas coisas que não deve fazer, e a gente tem que estar sempre chegando junto, às vezes de uma forma mais incisiva, às vezes de uma forma que começa mais firme, mas depois dá uma recuada, porque eles precisam ouvir as coisas que a gente que tem a experiência pode falar, né? Mas assim, é aquilo que eu falei, não se amedrontem, porque o que se vê dessa forma também não faz barulho. Não dá para a gente contar como algo que me impeça de ir à frente desse meu sonho de me constituir pai e mãe, né? De uma criança que me vem de uma maneira muito especial. E sempre importante também que essa criança, ou com esse jovem, adolescente, que ele identifique nas figuras de autoridade, né? Seja no pai, seja na mãe, seja no professor, profissionais, então, ou pessoas que vão estar escutando, né? Que ele consiga levar, né? Aconteceu isso hoje na escola, né? Chorei, fiquei triste, fiquei com raiva, bati no meu amiguinho porque escutei, né? Que ele se sinta à vontade, com liberdade,
ou não fiz nada, fiquei quieto, ou não participei né, não me deixam participar do lanche, né, coisas que podem acontecer, mas que a criança consiga identificar nesse adulto, então, uma referência, um acolhimento, né, e aí algum tipo de atitude, né, de seja pedir ajuda da escola, seja pedir, né, conversar com a criança, às vezes já é o suficiente de um jeito de como lidar de forma diferente com isso. Fazer perguntas, só fechar. Sim, claro. Para fechar. Só saber fazer as perguntas, não é perguntar, ô filho, como é que foi a aula hoje? Foi bom. Legal, acabou. Acabou o diálogo. Mas eu fiquei sabendo, ou estou imaginando que teve uma coisa muito boa na escola hoje. Me conta em detalhes o que foi. Aí, mudar a forma, né? Aí você vai ter mais... Porque não tem resposta fechada, né? E, de repente, aquilo que foi bom, mas ali no fundo não foi tão bom assim, talvez traga, né? Para a gente poder conversar mais e mais e mais, tá bom? Ana, muito obrigada. E a importância de nós, os pais, fortalecer os nossos filhos para isso, né? Trabalhando a questão com a verdade, tomando a frente de tudo, porque se a criança ela se identifica como um filho, mas que ele chegou pela forma da adoção, isso o fortalece, porque ele sabe disso, aquilo se torna natural, e eu posso afirmar isso pela minha filha, né? Que ela foi criada sabendo que é uma filha por adoção, e ela é muito tranquila, assim, sempre assumiu muito essa condição de bem resolvida, né? Bem resolvida, sim. Nosso próximo encontro será sobre revelação. Vocês já estão dando spoiler já. Opa, mas assim, a importância da gente fortalecer os nossos filhos para enfrentar essas possíveis dificuldades que a escola ou a sociedade no todo possa apresentar para eles, né? Perfeito. Então, Francisco, vamos ouvir um pouco de ti, da tua experiência com a tua família, com seus filhos. Conta para a gente um pouco desses grandes desafios que tu vivesse. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Marli, Leandro, todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu queria saber se eu posso compartilhar fotos, porque eu fui ouvindo a Ana Maria falando que eu quero mostrar para eles a minha família. Eu não sei se eu posso compartilhar tela. Então, a primeira pergunta é essa, e a segunda... Pode sim, Francisco, claro. Por favor. E a segunda coisa, eu já estive no lugar da maioria de vocês que está aqui. Eu já participei de grupo de apoio à adoção como ouvinte. E é muito importante, eu reforço a importância disso, porque você pode ler muitos livros, você pode ter acompanhamento terapêutico, você pode falar com filósofos, com quem for. Mas a experiência da adoção, quem tem mais forte é quem passou por ela. Então, o grupo é importantíssimo para as pessoas que são pretendentes e a continuação para aqueles que estão num período de adaptação ou no começo da adoção é importantíssimo para entender os mecanismos, tá? Eu quero mostrar, então, uma foto, já que a gente vai falar de rede, da minha família. Vamos pegar aqui. Essa é uma foto, gente. Não sei, tá aparecendo? Tá entrando. Ah, entrou. Essa é uma foto de uma festa que ninguém foi convidado, tá? Essa é a família, assim, o básico do básico. Se a gente tiver um encontro, um café da tarde, é esse público aqui que frequenta esse café da tarde. Então, a minha família, ela é uma família muito grande. Aqui eu não achei uma foto no meu computador ou no meu celular. Esse aqui é o Cristiano, quando chegou, em 2012, e a Cristine, quando chegou em 2012, e que, por incrível que pareça, esse cabeludo sou eu. Mas a gente tem um pouco de bondade no coração, né? São 9 anos, 5 filhos, eu perdi bastante cabelo, envelheci muito, mas eu me tornei uma pessoa muito feliz. Hoje, deixa eu pegar aqui o Cristiano e a Cristine, uma foto de 2019, final de 2019, que dá para ter uma ideia de como é que eles estão. Aqui os trigêmeos, deixa eu pegar dos trigêmeos quando eles chegaram. Não, esse aqui é mais atual. Ô, Jesus.
Ah, eu não baixei a foto. Então, tinha uma foto de quando eles chegaram. Esse aqui é a Cristina e o Cristiano, outra viagem que nós fizemos, né? Quando chegaram os trigêmeos, por um período eu fazia 2 viagens, não que fosse algo ruim, mas eu viajava, fazia uma viagem com as crianças e outra com os adolescentes, para não perder, e porque os interesses eram diferentes. Esse aqui a gente num sítio, que também é uma foto atualizada. Essa aqui foi a última, a gente na praia, na Daniela, num dia frio. É isso. Então, agora deixa eu voltar para a tela e parar de compartilhar antes que eu entregue o ouro, as coisas que eu não deveria, né, compartilhar. Eu tenho 5 filhos adotivos. Tive 2 partes do mesmo processo de adoção. Em 2012, eu adotei o Cristiano e a Cristine. Era uma coisa muito nova, até eu acho que até para o judiciário era muito novo. Era um pai solteiro, homoafetivo, adotando crianças com perfil bem amplo. Então, meu perfil ele não tinha quase nenhuma restrição, né? Quanto à idade, raça e tudo mais. Então, foi um perfil que eles me levaram para conhecer as casas de apoio. Deu bastante rolo, veio o Cristiano e a Cristine. E em 2018, com a mudança da lei de adoção, a Justiça pôde começar a convidar os pais que já eram adotivos a adotar novamente, a reabrir o processo de adoção. Então, meu processo lá de 2011, ele foi reaberto em 2018, e no dia 23 de janeiro de 2019, vieram 3 crianças passar férias aqui em casa, e elas estão até hoje passando férias aqui, né, mas estudando e acompanhando a família. Basicamente, essa história não tem nenhuma... A nossa família é muito longe de ser uma família de comercial de margarina, né? Tem muito problema, estamos muito longe da perfeição. Não objetivamos isso. Queremos ser pessoas satisfeitas, felizes, não perfeitas. Nem eu, nem eles, não exijo. Como todos os meus filhos, eles vieram com uma idade um pouco maior, né? O Cristiano chegou com 14, a Cristine com 9 em 2012, e os 3 pequenos chegaram com 10, 8 e 6. Então, eles já vêm com histórico, eu respeito o histórico deles, converso sobre. Por exemplo, quando nós rezamos, aqui em casa a gente reza pela minha família, pela família atual deles e pela família biológica, né? Então, isso eu acho essencial até para todo mundo. A gente tem que respeitar, mesmo vindo em dias, a gente tem que respeitar a história deles, de onde eles surgiram. Eu discordo um pouco da Marilyn. Pode não existir uma receita de bolo pronta, que você vai saber o resultado, mas a gente tem muita coisa para basear para essa receita. Então, muita a questão da disciplina, a questão do amor, a questão do estudo, né? De você estudar, de você dar um exemplo. Às vezes o bolo não sai como a gente quer, mas a receita a gente tem base para isso. Buscar ajuda de pedagogo, psicólogo e tudo mais. Então, a gente tem a receita, às vezes não dá certo. Mas isso tanto faz para a família biológica ou adotiva. Sobre a revelação, não tenham medo, gente. Hoje, meus filhos vieram grandes e eu tenho recordação deles bebê. O cérebro da gente é uma coisa muito louca. Então, ele começa a completar as lacunas, assim. Eu lembro, tem coisas que, às vezes, eu sei que eu não vivi racionalmente, né? Mas eu tenho sensações e sentimentos que não estão na minha linha histórica, mas ele completou. Até para eu entender o que ocorreu. E o processo de adoção, ele exige, em certas partes, que os nossos filhos sejam ingratos. Ingratidão é uma coisa bem normal de filho. Então, se os seus filhos forem bem adotados, se sentirem parte da sua família, muitas vezes eles vão ser extremamente ingratos. Como a gente foi com nossos pais biológicos ou adotivos. Né? A gratidão vai vir depois, não é assim. Então, eles vão ser mesmo, vão fazer birra, vão dizer não vou, vão falar coisas às vezes absurdas. E que bom. Isso significa que a adoção está funcionando. Isso é bem importante, Francisco, porque eu vi um relato dizendo o quanto, às vezes, os pretendentes esperam uma gratidão das crianças e dos jovens por terem sido adotados.
Mas né? daí você está partindo do princípio que você fez um favor. Isso, Então você perfeito. não adote, porque Isso. você não está fazendo favor nenhum. Isso Para mesmo. as crianças, assim, você, primeiro que essa questão genética, eu, por exemplo, sou um que eu nunca pensei em ter filho biológico, porque eu não acho meu gene tão bom, assim. Imagina, vai vir todo estranho, todo esquisito, baixinho, cabeçudo. Deus me livre, entendeu? Então, eu não considero tão forte, né? E se tu for analisar ali, tu tem a questão o gene, ele é uma coisa muito pequena, perto de todo o resto. Se tu for ver o gene egoísta do Hawkins, né? Ele fala que o importante são as ideias, os teus valores que você vai passar. Tipo, hoje a gente não tem nada do Michelangelo, nenhum gene do Michelangelo ou do Leonardo da Vinci no planeta Terra. As ideias, as criações deles estão aí até hoje. Então, o que é mais importante? É passar o gene, não é algo que pesa tanto. Essa questão da gratidão, os pais, eu acho que todo pai quer gratidão de filho, tá? Independente se é adotivo ou biológico. A gratidão vai vir, gente, mas ela demora. É um processo lento. O amor vai vir. A gente não... É difícil tu amar uma criança que chega na tua casa toda remelenta, toda estranha, muitas vezes não fala umas coisas, te responde de uma forma atravessada. Tu não ama, mas tu tem que ter paciência. O amor vai vir. Tu tem que saber. E a outra coisa, para os que estão no começo do processo de adaptação ou de adoção, é muito difícil. Eu posso falar porque eu tive 2 processos. Hoje, faz 3 anos que eu estou com os trigêmeos. Então, eu passo por uns perrengues bem grandes, daí eu lembro, tu já tem distanciamento histórico. Tu viu o que aconteceu com o Cristiano e com a Cristina e tu viu que valeu a pena. Então, vai passar. Tudo isso que tá, esses perrengues, né? São 3 crianças, gente. A minha vida é uma loucura. Hoje aqui, a minha mãe veio para eu conseguir conversar com vocês. A minha mãe está aqui, senão eu não consigo. É conflito, é briga, é confusão o tempo inteiro. Então, tu precisou bastante da tua rede, assim, Francisco, durante o início, até hoje, então, precisa da rede de apoio. Sim, eu conto com uma rede muito positiva. A minha família é muito amorosa. Como eu mostrei ali na foto, é muita gente. Então, assim, eu posso contar com eles de uma forma programada ou numa necessidade específica, né? Eu não tenho como dizer assim, mãe, tu vai ficar toda a tarde com eles. Isso ela não vai fazer. Mas, eventualmente, se eu tenho alguma coisa, algum compromisso, eu posso contar. Com ela, com amigos, eu tenho ótimos amigos também. E assim vai. E como é que foi, se tivesse alguma experiência com posto de saúde, ainda quando não tinha a guarda definitiva, alguma questão de alguma, né, até comentasse um outro momento ali, né, de o quanto para ti, às vezes, tivesse uma relação ali médica e filha, que foi algo meio, né, enquanto pai, meio constrangedor, assim, como é que tivesse alguma situação onde tivesse que levar, porque, por exemplo, acontece, né, um relato, assim, de que, levei, estava com febre, meu filho estava com febre, disse, doutor, dá um jeito, porque não sei nada de histórico dessa criança, né, eu não peguei nada com a casa de acolhimento, não tive muitas informações, eu não sei, né, se tivesse algo assim parecido? Não, daí nisso eu fiz o dever de casa, eu li todos os processos de todos os meus filhos antes deles chegarem. Eu li os processos, o pessoal do fórum está aqui, eu li os processos das crianças que vinham passar final de semana, para eu saber, às vezes, o comportamento, tá? Então, isso é dever de casa do pai. Ele tem que ter um mínimo de informação, ler a carteirinha de vacinação, vai ter um histórico, hoje em dia vem. Na questão das viagens ou coisa do gênero, o que eu digo? Não seja tão ansioso, né? Eu nunca viajei com nenhum filho de avião com a guarda provisória. Posso. Mas eu não vou sair do país com uma guarda provisória. E às vezes a pessoa está ansiosa. Vamos mudar de vida. Vou mostrar para ele Europa, Estados Unidos, não sei o quê, e vai para lá com um documento em português. Não faça isso. Vai aqui, tem tanto lugar legal aqui perto para mostrar para essa criança. Vai, sei lá, Paulo Lopes, Urubici, sei lá, viaja por aqui por perto, depois você vai. Então eu nunca passei porque eu nunca tive esse tipo de ansiedade, sabe? No posto de saúde, no convênio médico, sempre atenderam super bem. Nas escolas, idem. Eu não posso falar assim, sobre as escolas, né? O regime, os meus filhos, eles eram
o Cristiano e a Cristina estudavam em São José. Eu fui mudar de ano no ano seguinte, eles continuaram no mesmo colégio. O Cristiano não se adaptou com a rede particular. O Cristiano ele concluiu na rede pública o ensino dele. Então, ele foi para a escola particular, ele não se adaptou e voltou para a pública. A Cristine se adaptou. A Cristine foi da pública para a particular e ficou. Os trigêmeos, quando vieram, eles eram de fora. Eu mantive, é muita mudança para a cabeça da criança, né? É muita mudança. Se para a gente é mudança, para eles têm mais adaptação, mas a mudança para eles é mais complicada. Tu muda a família, envolve muita insegurança. Então, eu não mudei o sistema também. Eles estudavam em colégio público e eles permaneceram em colégio público aqui 1 ano e meio. Isso. Teve a questão médica que eu tenho que acompanhar minhas filhas no ginecologista, que é esquisitíssimo, mas eu vou, é o meu papel. Eu tenho que falar sobre sexualidade com eles, com meninos e meninas. Eu tenho que explicar assuntos que não são agradáveis, que eu gostaria de terceirizar, mas eu não posso. Né? Tem que falar sobre menarca, masturbação, e a gente tem que falar e tem que encarar. O primeiro relacionamento, a orientação sexual e tudo mais. E tu tem que encarar. E esse e outros tantos, né? Não arrumar o quarto, não se dar bem com ninguém da escola. Isso acontece, né? Ou eles não sofreram bullying na escola. Mas, e outra coisa, se a turma for um bando tipo assim, às vezes a gente diz, mas a criança não se dá bem no colégio. Mas se todos forem meio maus, que bom que ela não se dá bem com ninguém, né? É o que eu falo para eles, vocês não são obrigados a ser amigo de ninguém, tem que respeitar lá dentro do espaço. Ser amigo é outro papo. E eu não sei nem por que eu estou falando disso, mas é isso. A questão dos bullying, né, da discriminação, que é um dos pontos que eu comentei, né, se tu já passasse por alguma situação, né, ou com amigos, ou com família, de terem discriminado por serem filhos adotivos, né? Uhum. Então, a questão de amigos eu tive no primeiro processo. Comentários bem absurdos. No colégio, não posso te dizer isso, que chegou a ter algum comentário absurdo, nem na primeira, nem na segunda. Até porque eu também tive sempre muita segurança do que eu estava fazendo. E a justiça está comigo. Eles são meus filhos. Então, eu não tenho medo. Né? Eu não tenho medo de colocar isso, ou não me sinto inferior. E a escola tem que dar conta, é um processo, ela tem que ser plural. Então, ela vai ter crianças que estão em processo de adoção, vai ter criança negra, eu tenho 3 filhos que são negros, vai ter criança que vai chegar na adolescência e vai desenvolver uma orientação sexual diferente, né, que não é a mais habitual, e a escola tem que dar conta, é um problema da escola. Isso não é um problema meu. E se não for, a gente pega um bombril, coloca fogo e gira na frente da escola, isso não tem problema. A gente faz alguma coisa para os filhos da gente. Mas e funciona e vai, entendeu? A gente vai lá, discute, conversa, eu falo isso, mas assim, a gente tem que saber se impor também, né? É isso. Acho que o Leandro quer falar isso, Leandro. Levantou a mão. Obrigado, Marilyn. Francisco, com relação mais ao primeiro contato com a escola, né? Como é que se deu na tua percepção e nessa... Importante você trazer essa segurança, né? Mas essa segurança de quem de fato se preparou, né? De quem de forma antecipada, como você colocou, buscou informações de qualidade, né? Informações técnicas, estudos, buscou livros, o debate com vivências, né? Porque tem muitos comentários e diz que me disse, né? Tem o vizinho quase médico, tem, enfim, comentários que às vezes não trazem nenhum tipo de fruto, né? Muito pelo contrário, né? A gente acaba nos colocando em dúvidas, então temos que buscar informação de qualidade. Então, importante ouvir isso, essa segurança que você traz, né? E você consegue sustentar isso perante a sociedade, né? Perante a todos, né? E como é que foi isso, esse primeiro contato com a escola? Você levou essa informação? Porque um ponto que me veio também, um pouco da fala da Ana também, comunicam, né, as falas de vocês, que será que toda criança, todo adolescente, eu preciso levar alguma informação para o colégio?
Porque uma coisa é a minha filha, o filho, que está comigo desde os primeiros anos de idade. Outra coisa é o meu filho que chegou agora com 8, 10, 12 anos de idade. Né? Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada, Leandro, porque meus filhos eles já vieram em idade escolar. Então eu não tinha alternativa. Eu estava com o documento da guarda provisória, né? Nos 2 casos. Então eu não tinha como dizer assim, é o seguinte, eles são adotados, mas eu não quero comentar, ou já está no meu nome. E eu sou pai solteiro, né? Então não é uma coisa tão comum. Então, é meio que óbvio, toda vez que eu vou apresentar um documento, ou que eles vão apresentar, que eles são adotados. E a gente tem que normalizar isso, gente. Aqui em casa, todo mundo sabe que é adotado, todo mundo está super tranquilo que é adotado. Né? Eu não concorro com a família biológica, ela fez o seu papel naquele período dela, eu estou fazendo o meu papel agora, e as pessoas têm que se preparar. É o maior projeto, possivelmente o maior projeto que vocês vão ter na vida, que é criar os filhos de vocês. Então, vocês têm que se preparar, têm que investir, tem que ter tempo para isso, tem que ter tempo para eles, né? Tem que ter tempo para para você se preparar também. Então, eu acho que família não é lugar para segredo. Né? A minha prima, ela tem um filho adotado de 2 anos, ela já conversa com ele que ele é adotado. Ela já começou a falar para ele, não nesses termos, é a mãe, mas assim, você não nasceu da barriga da mamãe. Que é a forma que ele vai entender que ele não veio, que ele vê as outras crianças, né, como surgiu, e ela comenta com ele. Ela já está preparando esse terreno para a hora que for ter a mudança. Ele já sabe que ele não veio da barriga dela, entendeu? E a gente tem que normalizar. A nossa sociedade que não acha normal. Os romanos, os gregos, até a Idade Média era bem normal adotar, né? Eles iam lá, adotavam o mais excelente das escolas, o professor adotava como se fosse filho dele, era quem ele passava todo o conhecimento. E me parece que quando a gente não leva para a escola, será que leva para outros ambientes, né? E será que a gente não está contribuindo para um preconceito? Né? A gente não está contribuindo porque é algo porque o que eu não falo é censurado, né? O Marilyn, mas tem um canto da sereia, né? Que é ótimo, assim, ó. Se ele é adotado, ele faz algum erro, eu posso dizer assim, eu estou me eximindo de toda a culpa. Não, vocês me desculpem, mas ele é adotado. Eu não posso falar palavrão aqui, né? Porque tá gravando. Mas assim, vão se preparar melhor, gente. Não pode fazer isso. Vocês não podem usar esse fato... Sobrenome, né? Vocês não podem usar esse fato para se eximir dos erros de vocês na educação, na criação. Todo mundo ali sabe que ele está nisso e a gente tem que chegar numa solução junta. Nós somos os adultos, né? Os meus filhos todos passaram por processo de evolução. E o que eu mais ouvia na época que eles chegaram, isso foi na primeira fase e na segunda fase, que o problema eram as crianças. Olha, eu vou dizer para vocês, não era. Eles são hoje tão estranhos como eu sou. Eles estão indo pelo mesmo caminho. E eu, como monoparental, o Cristiano e a Cristine chega a ser chato de tão iguais. Eu, às vezes, falo assim, pelo amor de Deus, como eu era insuportável na tua idade. Gente de Deus, é igual? Que saco, como é que pode? Então, é isso, vai ficando tudo muito igual. Né? E não usem esse artifício para fugir da responsabilidade de vocês. Dizer, ele é adotado. Não, você não pode sair da tua boca isso. Tô como pai, como mãe, não pode. É muito cruel. Né? Usar esse artifício para os seus erros. Pode cair uma lágrima aqui? Que lindo, 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 assim, porque às vezes vira sobrenome, né? Ou às vezes rótulos que a gente cria, porque é adotado, porque é autista, porque é isso, porque aquilo, não, né? Assume a responsabilidade, né? De criar, e aí é por isso que a gente fala, às vezes o tempo gestacional da adoção ela é um pouco maior, justamente para ver se é isso mesmo, né? Porque no biológico, o papum aconteceu, engravidou, né? Mas na adoção, justamente para desenvolver, né, essa paternidade, essa maternidade, de desmistificar muitas coisas, de não romantizar, e assim, né, assim como o Francisco falou, o tempo, né, não é
aconteceu isso porque é adotado, não tem dificuldade de aprendizagem porque é adotado, às vezes é porque foi falta de estímulo, e não é culpa da criança, gente. A criança não foi estimulada, ela não sabia um número. Aí a professora diz assim, ó, ela vai ter que repetir o ano, né? Dá 2, 3 meses, a criança se habituou à família, à escola, a professora diz, não vai precisar mais, né? Porque a criança já e se ela reprovar, todo mundo pode reprovar. Perfeito. Né? Se ela estiver no nível, não é dizer, não culpá-la. E acreditar também no sistema, né, Mary? Isso. O que eu vou fazer uma relação aqui um pouco injusta. Eu trabalho com causa animal também, e eu entrevisto as pessoas para adoção de cachorro. Então, às vezes, nesse final de semana, eu recusei 6 pessoas numa feira. E as pessoas saem de lá soltando fogo nas ventas, eu quase apanho às vezes, entendeu? Elas ficam bravas, mas eu não faço isso para o mal delas. Eu faço para o bem delas e muito mais para o bem do cachorro. A feira, né, o sistema judicial, o que vocês fazem aqui é pelas crianças, não é pelos pais que estão adotando. Então, se uma técnica que nem você ou da justiça fala, eu acho que você tem que melhorar nesse ponto, leve a sério. Leve muito a sério. Eu levei e deu certo. Sim. Então, levem muito a sério isso. O tempo que às vezes demora para as coisas acontecerem dentro do sistema faz parte, é necessário. É necessário. Vamos aproveitar para fazer mais uma pergunta, então, aqui, Merlin. Sim, claro. Francisco, já que é muito rico, né? É sempre bacana ouvir o Francisco, que ele tem essa visão muito analítica, né? E muito crítica, não só da situação, mas de si, né? Ele se coloca, se projeta. Isso é interessantíssimo, muito rico, né? Olha primeiro para ele. Fica evidente isso, Francisco. Você olha para o teu comportamento primeiro, para depois analisar um contexto. Isso é muito rico, realmente, né? Então, tem várias perguntas aqui que a gente tem vontade de fazer, né? Eu aqui estou com várias. Não sei, desculpa, Merlin, acabei atravessando. Não sei se você gostaria de colocar... Não, eu fiz alguns... Eu não cheguei aqui nos meus pontos, mas também, outro momento que a gente tiver encontro, a gente pode fazer. Mas eu ia fazer uma pergunta prática. A apresentação das crianças, assim, é um dos grandes temas também que às vezes acontecem, Francisco. Tu fizesse uma apresentação dos teus filhos para a família, assim, no momento de uma festa de apresentação, porque eu me lembrei de uma palestrante que se chama Alia Pauli, que ela é lá de Curitiba, e que ela fala sobre isso, ela é do grupo, eu sempre confundo o nome do grupo, mas é o grupo de preparação para adoção de Curitiba, uma pessoa bem referência. E ela diz sobre essa questão da apresentação, de fazer uma festa, de apresentar, de o quanto pode colocar a criança ou o jovem numa situação de estranheza, que pelo olhar do pretendente, às vezes, vamos socializar esse momento, vamos mostrar quem é o meu filho, e aí vira um efeito rebote, assim, a criança e o adolescente não gostam desse momento, né? Se eu tivesse uma situação assim? Não, foi tudo bem calmo. Foi apresentando... eu acho que uma das coisas que eu fiz muito certo, e que eu repeti no segundo, os primeiros meses eles dormem tudo no meu quarto, independente da idade que vem. Então, nós vamos construir uma célula de família. Então, vamos dormir todo mundo junto, todo mundo... vão saber se eu ronco, outras coisas também, vão saber tudo. A gente vê filme de criança. Depois, tu vai e amplia um pouco mais. Vai para os teus pais, para os teus irmãos, né, que vão ser os tios deles. Festa de família, olha, leva uns 2, 3 meses, assim, esse processo. E eles testam muito, né? A criança, ela vai te testar, né, Merlin? E eu acho que não é uma boa tu fazer uma super exposição, dar palco para ela te testar, nossa, vai ser puxado, né? Então, nessa fase que ali, até uns 8 meses que elas testam, aqui em casa elas encheram a banheira do meu quarto até cair água no segundo andar, os trigêmeos, quando eles chegaram. Então, eles fizeram isso para provocar, e na hora que eu estava fazendo almoço, que eu vim para cima, o André falou assim, agora tu vai devolver a gente, né? Eu falei, não vou devolver. Eu dou uma coça antes de devolver. Eu não bati neles, né? Eu não bato em criança. Mas assim, eu falei, antes de vocês serem devolvidos, eu dou uma coça, nos 3. Mas eu não devolvo. A gente vai secar. E secaram. Então, eles testam. Tu dá um palco para eles fazerem uma cena dessa,
Eu não sei se eu teria essa segurança. Assim, e nem a maturidade para eles estarem nesse palco, né? O quanto isso é muito mais para o adulto do que para o filho, né? É muito mais tipo, é igual a festa de um aninho de criança, né? É muito mais para os adultos do que para a própria criança. Não tem o entendimento, não tem a maturidade de aproveitar aquilo ali, né? É uma exposição que às vezes a gente tem que refletir, né? O quanto isso realmente beneficia alguma coisa, né? No primeiro processo de adoção, eu era extremamente discreto até em expor os meus filhos, né? Com o reacionarismo que a gente está voltando a ter aí, em 2018, eu decidi voltar a me expor. Então, eu saí do movimento LGBT em 2011 e eu voltei em 2018, porque eu achei que seria necessário, e é uma coisa muito conversada, tá? Do papel que a gente tem frente à sociedade, cada vez que a gente se expõe, de mostrar que a nossa família existe, que existem famílias como as nossas, que a adoção é possível. Não acho que ninguém tem que adotar 5 filhos, mas eu acho que as pessoas vendo que um pai solteiro de 5 filhos é viável, elas se motivam a adotar 1 ou 2, né? Então, eu acho que esse é um exemplo positivo para isso, que eu fui me expor. Por mim, eu continuaria na minha, fazendo pudim, bolo, pão, ficava bem aqui quietinho dentro de casa. Eu não faria isso. Mas eu acho que a gente tem esse papel hoje. Então, isso, as pessoas vão dizer, que legal que você tem filhos. Gente, 5 filhos. Gente, é só a minha vida. Limpar bastante, lavar bastante roupa, pegar a cueca selada, ajudar, separar a briga de irmão. É isso, não tem nada assim, não tem nenhum glamour. É bem isso, é fazer comida, entendeu? É limpar a casa, é isso, é normal. Francisco, então eu acabei recuando na pergunta aquela hora, que eu achei que tivesse atravessado a Mary ali, né? Então, com relação eu ia perguntar se você teve acompanhamento de equipe técnica, né, particular, assim, em algum momento na sua vida, né? Ou com relação às crianças, ou nessas etapas, enfim, em algum momento teve um apoio técnico, psicólogo, principalmente, né? Sim. Eu faço terapia desde 2007, 14 anos. Então, eu faço terapia há 14 anos. E eu paro... duas coisas que eu volto a fazer quando eu adoto. Eu volto para a terapia, eu volto a fumar. Então, assim, eu voltei para a terapia. Quando vieram os trigêmeos, eu voltei para a terapia, já comprei uma carteira de cigarro, falei, eu vou ficar bem ansioso, bem nervoso, voltei a fumar, já parei de volta, já não estou mais fumando, mas é uma bengala. E eu volto, eu acho essencial. Na primeira adoção, quem me acompanhava era a Ilana Vaz, que é uma psicóloga sistêmica, espetacular, e na segunda é a Fabiola Berizio, que é cognitiva. Então, elas acompanharam os 2 processos. E a criança, como ela vem saturada do sistema, né? Ela vem saturada de psicólogo, de assistente social, de voluntário, quem faz a terapia, muitas vezes, somos nós. A gente vai lá e conta os problemas dela, a psicóloga trabalha os problemas dela, e tu volta para casa para tentar destrinchar aquele problema do teu filho. Então, assim, gente, e outra, né? A partir do momento que vocês colocarem essas crianças dentro da casa de vocês, eu tenho filhos devolvidos. Não devolvam. Se tiver segurança, não adotem. E a partir do momento que eles entraram na sua casa, você é um ator coadjuvante na sua própria vida por um bom tempo. Essa de eu ir para a terapia para falar deles é o mínimo que eu fiz. Eu fiz bastante coisa que eu virei coadjuvante completo da minha própria vida, por muito tempo. O primeiro processo de adoção foi de 2012 a 2017, eu completamente coadjuvante. A minha vida era o Cristiano e a Cristina. Em 2017, final de 2017, 2018, eu voltei a cortar cabelo, voltei a comprar roupa para mim, voltei a pensar nas coisas que eu gosto, entendeu? Uhum. É isso. Entendi, ótimo. Ô, Leandro, tem mais alguma pergunta? Não minhas, mas temos aqui do chat, né? Tá. Vai olhando ali o chat, então, que eu vou só fazer algumas ponderações aqui, que eu falei sobre a questão da escola, né, e que sobre essa questão de trocar a escola ou não, né, que a gente precisa avaliar isso, né, por ser mais um rompimento, né, de professores, de amigos, da própria estrutura da escola, mas, ao mesmo tempo, de a gente saber
olhar para essa criança, né? Ver se realmente ela se for maior, né? Se é um desejo dela fazer essa troca, perguntar, envolver isso na escolha, né? E ver se ela está em um momento de segurança, assim, né? Caso tenha algum tipo de interferência, né? Da família biológica, né? Ou por quê? Porque isso, né? Às vezes acontece das famílias também trocarem, porque a criança não tem essa maturidade de fazer essa convivência, né? De lidar com essa convivência da família biológica e, ao mesmo tempo, criar esse novo laço com a família adotiva, né? Então, às vezes, ela precisa mesmo de um afastamento para elaborar esse luto, né? Para elaborar o luto, que é o rompimento com a família biológica e essa nova fase. Mas aí também tem estudos, né? Por isso que eu digo, quando eu me referia à receita de bolo, é isso, né? Tem estudos que apontam a importância de manter esse vínculo, né? De se for, como a Ana Maria falou ali, da logística, é muito longe, é em outro bairro, em outra cidade, não tem como. Mas avaliar cada criança, acho que cada criança vai te dar resposta, quanto mais proximidade tu tiver, quanto mais a relação parental, né, e a relação de filiação, né, ali estiver mais próxima, com respeito, com esse olhar de eu, enquanto adulto, como o Francisco traz, né, eu sou o adulto da relação, né, eu tenho que aguentar se o meu filho vier falar na família biológica, né, não vou puni-lo ou não vou cessar essa informação porque eu não dou conta. Ué, mas quem está chegando é a criança que está chegando toda, né, cheia de feridas, por isso que o adulto precisa estar cada vez mais preparado, né, para esse momento da aproximação. Porque se eu tenho as minhas feridas, não sei lidar com um monte de coisas, e a criança chega com as feridas dela, vai ser, né, uma situação muito penosa. Então, precisamos olhar para essa criança que chega, né, se tiver uma queda de rendimento escolar, o que será que pode estar associado? Se acontecer de reprovar, como o Francisco falou, qual é o problema, né? Vamos trabalhar essa nota baixa que veio, como é que a gente pode, o que essa nota baixa está querendo dizer, né? Será que realmente é uma dificuldade de aprendizagem ou está passando por algum momento de transição que é essa, no caso da adoção? Pode falar, Francisco. Aí você falou até de uma questão ali das crianças, às vezes, terem umas reações, umas regressões, né? Isso. A Cristine, com 9 anos, pediu para eu comprar uma mamadeira. Eu comprei. Ela usou 3 vezes. A Mário, o Iago e o Andro, quando chegaram aqui, pediram para eu comprar bico. Eu comprei. E eles compraram bico, acho que 2 semanas. E pararam. Então, eles voltaram. É umas coisas bem estranhas. Gente, eles estão regredindo até dentro da cabeça deles, estão reformatando um monte de informação. E, às vezes, esses pequenos símbolos, né, eles nos ajudam logo mais ali na frente. Ótimo. Isso. Leandro, perguntas do chat, e já aproveitando também para o pessoal que não colocou o seu nome, né, ali no nome completo, para a nossa lista de presença e a comarca, e acho que a Bruna é da Unisul? Isso. Isso. Então, a gente está com os estagiários da Unisul, e que eles também, ao final, não sei se é agora que vai fazer, Bruna, mas também vão fazer um convite. Isso, a gente queria fazer um convite, eu coloquei ali no chat algumas informações, né? A gente também faz um grupo, né, de acolhimento e reflexão para pretendentes de adoção. A gente vai começar nessa semana, todas as quintas-feiras, às 7h30 até às 9h. É um grupo pequeno, assim, né, que a gente gosta mais de fazer mais especificamente, assim, né, ir trabalhando os temas de acordo com as pessoas do grupo, né, o que elas querem trabalhar. E é um encontro online, né? São 8 encontros. Então, provavelmente em novembro acabaria, por aí. É durante o nosso semestre, né? A gente é estagiário e são 3 coordenadores. Eu, a Aline e o Gustavo. Então, a gente está fazendo esse convite para vocês. O nosso WhatsApp está ali no chat. É só entrar em contato com a gente ali. E acho que é isso. Não sei se a Aline quer falar alguma coisa. Acho que é isso. Então, certo, estão convidados, então. Obrigado pela presença. Então, vou para a pergunta aqui, então, que está no chat, tá, pessoal? Enquanto isso, quem tiver mais alguma pergunta também, levanta a mão ou coloca por escrito, fique à vontade. A Ana Paula e a Angel
elas comentam sobre essa chegada do filho por adoção, quando já existe um filho dentro de casa, biológico, né? Então, ambas comentam sobre isso. Se o Francisco e a Ana Maria quiserem comentar. Antes do comentário dos dois, é interessante a gente fazer uma breve reflexão também sobre essa expressão, né, do filho por adoção e o filho biológico, né? Será que não temos que adotar todos os filhos, né? Será que todos os filhos não são adotados, né? Isso é uma questão muito importante, para a gente poder também desmistificar um pouco esses termos, essas palavras, né? O filho, né, ele só se torna filho se ele for adotado, seja ele não importa a via que ele veio, né, o caminho que ele chegou até a nossa família, nós precisamos adotá-lo, né? Precisamos acolhê-lo de todos os modos, né? Enfim, Francisco e Ana Maria, se vocês puderem comentar a dúvida das duas, justamente como lidar, né? Como introduzir esse assunto com a criança que já está em casa, né? Com a criança que ainda está chegando ou o adolescente que ainda está chegando. Então, os meus 2 mais velhos, eles já tinham vivido no abrigo e eles participaram de todo o processo de adoção. Então, foi relativamente tranquilo e até terapêutico, porque eles puderam ver o momento que eles chegaram também e todo o esforço. Ai, gente, eu vou começar a me emocionar, e todo o amor que envolveu, sabe, em receber eles. Então, eles puderam ver no outro tudo que eu me empenhei. Então, foi muito terapêutico para eles também. E eles aceitaram muito bem, me ajudam muito, cuidam muito dos irmãos, são carinhosos. É isso, eu não vou conseguir mais falar. Legal, Francisco. Posso contribuir com essa resposta? Quando a gente pensou em adotar uma criança, eu sempre compartilhei essa ideia com meus outros 2 filhos, né, os 2 mais velhos. E foi eles foram muito receptivos, assim. O mais novo não tanto, ele disse assim, mas criança chorando dentro de casa vai ser um saco, né, mãe? E depois, quando a nossa filha chegou, ele um dia olhou para ela e disse assim, ela é tão linda, né, mãe? Eu disse, podia não ser, porque a gente aceitou do jeito que ela estava lá, disponível, sem a gente ver, né? E foi muito gratificante, assim. Então, eu penso que quando já existe o nosso filho biológico, quando já existe outros filhos, vamos reconstruir essa fala, né, Leandro? Quando já existe outros filhos, a chegada de um terceiro, de um segundo filho, é uma preparação como uma gestação. Olha, vai chegar mais um irmãozinho, mais uma irmãzinha, e preparar justamente que essa criança que já está na nossa casa possa se integrar nessa ideia, né? Possa participar dessa ideia e compartilhando os nossos sentimentos, como o Francisco acabou de dizer, né? Esse sentimento de amor, de dedicação, de preparação, de envolvimento, e eu acho que isso tudo contribui para que quando essa criança chega, esse irmãozinho esteja realmente receptivo e preparado para isso. Eu acho que existe, usando o gancho da receita de bolo, né, assim, não existe uma coisa perfeita, mas eu acho que são alguns caminhos que a gente pode percorrer nesse sentido, assim, de envolver. Eu acho que seria esse o termo, assim, envolver aquela outra criança na chegada do irmãozinho. Como quando a mãe entra no processo de gestação e já existe uma criança, ela vai dizer assim, olha, vai chegar um irmãozinho ou uma irmãzinha, e vai envolvendo. Eu acho que isso é o caminho, assim, com amor. O diálogo, né, Marli? O diálogo, né? O diálogo, exatamente. Estimulando ali a curiosidade, né, esse primeiro contato e o acolhimento. Tem o Weber também que levantou a mão. Weber, por favor. Pergunta, minha esposa e eu temos uma pergunta ao Francisco. 2, depois mais 3. Quais foram, Francisco, os critérios que determinaram a sua escolha quanto ao número de crianças a serem adotadas? Por que 2 e depois por que 3? Então, no primeiro processo é bem estranho, mas assim, o primeiro processo tinha um carro de 5 lugares.
Daí eu coloquei até 4 crianças. Teve uma época do primeiro processo que eu quase adotei 5, direto, né? Mas não encaixou, veio o Cristiano e a Cristine. No segundo processo, a justiça me considerou apto financeiramente e psicologicamente para mais 2. E eu fui conhecer a Mayra. E quando eu cheguei lá, ninguém me falou nada, disseram que tinha mais 2. E eles perguntaram, a gente nem vai te apresentar. Eu falei, não, eu vou conhecer os irmãos, não tem problema. E eu, assim, bem sério. Não, vocês não se preocupem, eu não vou levar eles. Eu só vou levar a Mayra, mas eu quero conhecer. E à tarde, era uma comarca pequena, eu fui falar com a juíza e eu falei, oi, juíza, tudo bem? Né? É o seguinte, eu levo os 3, eu não levo nenhum. Ela assim, mas só tem autorização para 2. Eu falei, o problema é da senhora. Isso é problema, não é meu. Como a senhora vai convencer a juíza Ana que eu posso adotar 3, é problema do judiciário. Eu ou levo os 3, ou eu não levo nenhum. Eu não vou levar só a Mayra e não vou separar mais esse grupo de irmãos. Daí vieram 3. Eu, assim, o que eu posso dizer... Como é que é teu nome, amigo? Weber? Então, eu perdi muita coisa com a adoção dos 5. Perdi dinheiro, perdi oportunidades de trabalho, mas o que eu ganhei vale muito a pena. Eu hoje sou uma pessoa bem mais pobre, sou uma pessoa com bem menos condições, mas sou muito mais feliz. Eu era muito feliz antes da chegada deles, tá? Eu tinha uma vida muito boa antes da chegada dos 2 e era muito feliz com meus 2 antes da chegada dos 3. E quando eles estiverem maiores, se Deus quiser, eu vou ter força, eu vou adotar de volta. A minha experiência com a adoção é uma experiência muito positiva. Ela não vai parar aqui. Se eu tiver força, se eu tiver saúde, se eu tiver condições, eu pretendo adotar de volta, depois dando um prazo. É isso. Mas assim, não fui eu muito que decidi, não. Eles que me decidiram. Eles que decidiram por mim. Certo, muito obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Isso. Mais alguém gostaria de aproveitar? Estamos nos minutinhos finais, né? Mas se alguém quiser aproveitar. Gerard, por favor, abra o microfone. Pois é, eu queria tirar uma dúvida com relação à professora, fazer uma pergunta à professora, com relação à questão de dizer que o filho é adotado na escola. Eu fui professor em Brasília, fui diretor, trabalhei da infância até a universidade, e eu passei por diversos tipos de problemas, de bullying, de tudo que é coisa. Se a criança é adotada, os coleguinhas ficam sabendo que ela é adotada, será que ele não vai sofrer bullying? Dizer que é um coitadinho, que é isso e aquilo? Vamos lá, Ana Maria, puder nos ajudar nessa resposta? Olha só, por isso que eu te falei, né, quando eu falei para o grupo, né, quando diz, acontece na escola, não vou mentir que não aconteça algumas situações adversas, mas assim, eu penso que enquanto família, pai e mãe, né, o pai ou a mãe, aquele que é a rede de proteção primária dessa criança, que ela acolhe essa questão, que ela ouve essa questão, não pode simplesmente ignorar, precisa levar para a escola. Porque, assim, eu sempre digo que nós, que somos pais e mães, nós somos como que para-raios, né? Para que serve o para-raio? É aquele que está numa edificação, que recebe toda a carga, mas que impede de queimar os eletrodomésticos, impede de dar danos ao patrimônio, né? Então, como para-raios que nós somos, as coisas vão chegar lá dentro de casa. E quando chega, a gente precisa estar em sintonia com a escola, porque as coisas precisam ser conversadas. Quando fica só nessa esfera da criança fazer a queixa para a família e a família absorver dizendo, nem liga, não dá bola, ele faz assim porque, de repente, na casa dele é assim. Não, leva para poder conversar, porque as coisas precisam ser ditas. A gente está vivendo um tempo que a gente não pode mais tolerar o bullying, não pode mais tolerar a tudo aquilo que chateia, magoa, ofende, ironiza.
tudo aquilo que faz com que a pessoa sofra, né? Eu falei por brincadeira, porque depois sempre vem aquela máxima, né? Eu falei foi por brincadeira, não falei para chatear, não, foi dito, a coisa foi dita, a coisa foi falada, e a gente precisa refletir sobre isso. Então, é uma questão da gente criar essa rede de proteção, dizer que na escola não vai acontecer, criar um imaginário que realmente, na real, como imaginário, não existe, né? Então, o que é preciso ser feito? É conversar. Eu sei que, quanto escola, a gente algumas atrocidades nas falas a gente percebe, mas se a gente deixa passar, igual na escola, sempre eu digo, aquele que vê que é adulto e passa sem dizer nada, ele é conivente, é mais um. Porque existem papéis que são bem distintos na questão da ação do bullying, né? É aquele que é a vítima, né? É aquele que é a vítima e ele se torna vítima toda vez que acontece com ele e ele não toma atitude. E não toma atitude por quê, né? Porque existem certas situações de medo de que se eu for falar, eu vou criar uma situação pior, então eu prefiro não falar. Mas as coisas precisam ser ditas assim, encorajar, né? Eu sempre passo nas salas de aulas e converso com os alunos nessa perspectiva. Não se sintam amedrontados por ninguém. Se tem alguma coisa que está te chateando, fale. Fale, se não quiser falar aqui na escola, fale para os pais de vocês. Mas se acontece na escola, fala na escola, porque na escola nós vamos resolver. Então, é uma questão de você também dar uma certa segurança, sabe? A gente não pode achar que nós vamos criar os nossos filhos sem a possibilidade de ter frustrações, né? De ter problemas. Isso não existe. De ter sofrimento, porque a vida nos oferece vários sentimentos, e um deles são esses, né? É o sofrimento, é a chateação, as amarguras, tem tristeza, tem alegrias? Tem. Mas o que a gente, quando acontece uma coisa ruim e uma coisa boa, em que a gente se apega mais? Né? Na coisa ruim, por quê? Porque a coisa ruim, ela realmente traz um peso muito grande. Então, a gente tem que tirar o peso, sabe, Gerardi? Você, como já passou em escola, sabe muito bem que o adolescente, tanto a criança, infelizmente eu vou falar até a criança também, mas tanto a criança quanto o adolescente, ele traz um quê de quantidade, né? De crueldade. E muitas vezes essa crueldade, ela é aprendida na família. Correto. É aprendida na família. Mas se ele for refletido, ele pode, inclusive, mudar a família. Ele pode mudar a família. Porque ele pode chegar lá e falar assim, olha, aconteceu isso, mas isso é muito errado de acontecer. Isso não deve ser falado, né? E é claro, qual é o problema dessa questão, né? É trazer à tona sentimentos, porque tudo vem dentro de um histórico, né? E a gente sabe que as lembranças, a gente sabe, eu sou vovó há pouco tempo, tá? Eu tô com 2 semanas de vovó. E coisa gostosa. Mas assim, eu vejo hoje a minha filha tentando resgatar a memória intrauterina, colocando o barulho do útero lá como é que chama? No YouTube, para poder acalmar a criança. Então, nós somos feitos de história, né? Nós temos história. E tem história aquele que começa com a gente hoje, e tem história daquele que, independente da idade, ele tem história, né? Então, a gente precisa acolher sempre e conversar sempre, Gerardi. Não tem outra forma de a gente resolver isso, tá? Certo. Muito obrigado. Nada, imagina. Então, é isso aí. Temos mais uma... Obrigado, Ana Maria, pela contextualização, pela experiência compartilhada, né? Isso, foi um prazer, tá? Obrigado. A Rafaela Mafra levantou a mão. Por favor, Rafaela. Oi, eu tô falando no microfone na tela do celular do meu marido. É pro Francisco a pergunta. Na verdade, eu queria entender um pouquinho, que hoje veio pra gente essa informação de ficar na mesma escola. Eu achei bem importante a gente refletir sobre isso. Confesso que até então a gente não tinha pensado na perspectiva de não mudar tanto para a criança, né? E aí eu queria ouvir como o Francisco teve 5 experiências. Eu entendi que inicialmente as suas crianças ficaram na mesma escola, né, Francisco? Ficaram. E aí eu queria
te ouvir, assim, tu enquanto pai, como que foi essa relação, se eles tiveram esse contato com a família biológica, ou se não tiveram, se foi algo tranquilo, se foi uma transição tranquila, ou se isso de alguma maneira atrapalhou o teu acolhimento em relação a receber essas crianças e a questão de integração mesmo de vocês enquanto família. Tá, mas tu fez um monte de pergunta tudo junto, peraí. Tu quer saber da escola, da família biológica, como é que foi? Eu quero saber como que foi a relação da escola. Tipo, os teus filhos no ambiente escolar, eles tinham contato com a família biológica? Não. Porque eu entendo que a família... não tinham. Porque eu entendo que a família biológica... Não, mas... eu acho que os processos de adoção, eles não são tão rápidos, tá? Tipo, a criança vai ficar abrigada, a escola dela, Ana Maria pode até me corrigir, a escola vai ser perto da casa lar, da casa de apoio. Da casa que é da casa de passagem dela. Então, nem sempre, a maioria das vezes, não é próxima da família biológica. O que ocorre tem situações que eles convivem com um primo ou com alguém que tem algum tipo de contato. A questão que eu coloquei ali, Rafaela, é assim, a gente não deve ter aquela ansiedade de querer mudar tudo ao mesmo tempo. E a gente quer entregar o melhor para os nossos filhos, só que a gente quer entregar tudo num pacote que ele não vai dar conta. Então, tu quer tirar ele de um colégio público, ele está defasado, não tem ninguém acompanhando. Num colégio que às vezes não está com um estudo tão forte, daí tu quer colocar num colégio de elite. Ele vai pirar, vai parecer que está falando outro idioma para ele, entendeu? Então, além disso, né, Francisco quer cortar o cabelo, quer botar no judô, quer botar no inglês, quer fazer uma transformação na vida da criança, do jovem, né? E os filhos, a gente vai transformar eles no melhor que nós conseguimos. E eles vão ter as limitações deles. E que eles podem, né? Os meus filhos mais velhos, eles têm as limitações deles. Talvez se eles tivessem nascido na minha família, o Cristiano, que é mais velho, estivesse fazendo um doutorado. O Cristiano não foi nem fazer faculdade. Entendeu? E eu tenho que aceitar. Aceitar, entre aspas. Eu brigo bastante com ele. Mas ele não vai deixar de ser meu filho por isso, entendeu? Eu brigo, mas é o meu... Sim. Mas a minha dúvida era mais de falta de conhecimento mesmo. Eu não tinha percebido essa troca esse tempo que tem de casa-lar e aí automaticamente acontece essa questão de afastamento, né? Eu não tinha... Ou não, tá, Rafaela? Já tem situações, tem relatos que a casa de acolhimento era perto da família biológica e que a família biológica participava da escola, então tentava... entendi, não é uma regra. São situações excepcionalíssimas, né? São excepcionais. Merlin, até colocar esse ponto, né, do seu ponto de vista jurídico, isso realmente começa a ficar bem complicado, pode, dependendo da situação, né? Aqui a gente está falando tudo em tese, né, pessoal? Então, assim, o caso concreto, né, que vai ser analisado ali, identificado. A regra geral, quando ocorre a destituição do poder familiar, né, ou a suspensão do poder familiar, em regra, há um afastamento, né? E aí, claro, uma excepcionalidade pode ocorrer e algum convívio acontecer. E isso, claro, precisa ser acompanhado por uma equipe técnica qualificada para que o melhor caminho seja realizado, né? Sempre pensando o melhor caminho para quem? Para mim? Para eu que sou pretendente? Não, para a criança. Né? Eu vou falar uma coisa até meio cruel de uma pessoa que já está há 9 anos acompanhando o grupo de adoção, a Marli também está mais tempo do que eu, que é assim, ó. A família biológica, normalmente, quando ela tenta o contato, nunca é para resgatar a criança, tá? Vocês não se preocupem com isso. Elas não vão vir para resgatar a criança. Elas vão vir com algum outro tipo de interesse em cima da família. Isso aconteceu comigo, aconteceu com diversas outras famílias que a gente já acompanhou e já vivenciou e já conversou. Então, eles não vêm para resgatar os nossos filhos. Vocês não se preocupem. A justiça está do lado de vocês, a sociedade está do lado de vocês. Se vier, lida. Vai aprender a lidar. Procura apoio, procura... Mas todo o sistema está ao nosso favor. Tá? Ótimo. Obrigada, tá? Nada. Então é isso, gente. Fechamos aqui, né? Eu acho que vi alguns bons comentários ali de agradecimento à Ana, ao Francisco, né? Acho que foi bem importante trazer essas vivências da vida real, como diz o Francisco, né? É realidade, não tem... É a cueca, é o médico, não? São situações do dia a dia mesmo.
e que essa questão do convivência, né, com a escola, quanto mais rede de apoio, a gente focou bastante na escola, né, mas a questão dos amigos, de ter um pediatra, ter uma pessoa que vai estar cuidando da família de vocês, de que vai estar dando estrutura para que vocês, numa situação de primeira viagem, né, de pais de primeira viagem, não sei como lidar, então vou ter uma pessoa de apoio, de buscar profissionais, seja um fonoaudiólogo, seja um psicopedagogo, seja um psicólogo, em situações até da própria situação da alimentação, preciso de uma nutricionista, então não vou querer que o meu filho nunca comeu brócolis, então, não, entrou na minha casa, vai ter que comer brócolis de todos os jeitos, assim, vamos respeitar, né, essa individualidade, porque o nosso filho, independente do formato que vem, ele não é a nossa extensão, ele é um ser diferente da gente, e que precisa ser respeitado, com alguns limites, né, com algumas questões que precisam ser alinhadas. Nossa próxima reunião, gente, é dia 3 Se você só me permite uma questão, mesmo que eu penso que é importante. A gente tem que estar preparado, mas a gente não tem que estar pronto. Porque tudo é caminho, entendeu? Essas dúvidas com relação processo, né? As coisas que vão acontecer, a gente não tem que ficar sofrendo com elas na antecipação, porque então aí a gente aborta qualquer possibilidade de dar continuidade ao desejo da gente construir uma família. Né? Então, o que tem que ser feito de certo? É se sentir preparado, mas nunca pronto, porque a gente, no caminho, a gente vai buscando as redes de proteção. Procura por uma orientação com uma psicóloga, procura com um fonoaudiólogo, procura com redes de proteção, porque assim, ó, a gente tem que se dar conta de que o conteúdo da vida, que a vida nos traz, a gente vai dando conta de resolver. E quando a gente vê, as coisas se tornam suaves. Então, não vamos colocar pedra no caminho, porque depois a gente acaba fazendo um muro, tá? E se eu admito que eu estou pronto, né? Se eu admito que eu estou pronto, eu não preciso aprender nada, né? Então, assim, todos nós sabemos que estamos em constante aprendizagem, né? Eu acho que aí a gente vai para uma arrogância que não é legal, né? Se a gente entra na ponte de que eu estou preparada para tudo. Não, estou me preparando para que eu possa ter uma rede de apoio, possa ter pessoas, né, ali de sustento, mas que eu vou precisar realmente olhar para as minhas necessidades e muito mais para as necessidades da criança. Né? Ana, Francisco, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ouvir vocês, as vivências, né? Acredito que a gente tenha outros momentos aí de troca, né? Acho que, como eu falei, acho que teriam muito mais assuntos para a gente entrar, mas o tempo ele nos limita, né? Marli, Mas fica com gostinho de quero mais, né, Marli? A gente segue continuando os debates nos próximos. Ana Maria e Francisco, muito obrigado, né? Obrigado a vocês. Em nome de todo o GEAFA, todos presentes, obrigado mesmo pelo compartilhamento da vida de vocês, da experiência de vocês. Então, a próxima reunião vai ser que dia mesmo? Dia 3 de outubro, nossa próxima reunião vai ser sobre revelação, mitos e verdades. Deixa eu aproveitar que o Gerhard perguntou sobre a próxima reunião. A nossa agenda, para quem está vindo pela primeira vez, né, a nossa agenda tem disponível no site, tá, dos próximos encontros e os temas também. E sobre a sua pergunta dos prazos, do curso, Gerhard, até a pronúncia do seu nome, né, se você quiser apontar como que você... Certo. O curso, aqui propriamente, o GEAFA não é um curso, né? Realmente são encontros abertos que acontecem todos os meses, né? De março a dezembro. Então, esse é a nossa formatação, tá? Não é propriamente um curso aqui. Então, o prazo que eventualmente tenha sido estipulado no processo de cada um de vocês não guarda relação conosco aqui, né? Nós atuamos de forma independente do judiciário, sempre em comunicação, em trabalhos, né, no mesmo caminho, né, com os mesmos objetivos, unindo forças e braços, mas é independente, né? Então, aqui, realmente, você e todos os outros estão sempre convidados a participarem quando assim desejarem, tá certo? Então, mas, porque eu fui encaminhado para o São José pela a assistente social Maria Eduarda, porque às vezes já tinha me dado um prazo e não tinha essas reuniões do GEAFA.
Aí ela conseguiu, por intermédio aí, não sei de quem, para que eu participasse aqui aí em São José. Certo, Aí a mas não tem juíza uma... prorrogou o prazo a partir de agosto, 60 dias, para mim apresentar alguma experiência a respeito do GEAFA, entendeu? Certo, então, Sobre mas a isso atuação. é independente, né? As reuniões sempre vão acontecer, que bom, isso aí realmente aí você, né, comunica lá no processo, né, Sim, seu, né, individual, mas é independente aqui, então os encontros vão acontecer sempre, seja sempre bem-vindo. entendi. Mas eu vou receber algum comprovante, porque eu precisava prestar conta à juíza. Certo, depois você pode solicitar isso também para a gente, e aí a Ah, gente tá. faz uma certidão para que você Sim. leve ao processo de habilitação, Ok, professor. Muito certo? obrigado. Ok. Isso, uma pergunta mais administrativa, né, pessoal? Mas eu acho que já está Sim, encerrada, mas Tá, gente. muito obrigado, muito não, obrigado. sem problemas. Quem Dá para tiver fazer dúvidas, foto né? oficial aqui no Meet, Leandro? Pois é, eu acho que agora saíram tantas pessoas já no Pois finalzinho é, aqui. é que a gente sempre faz foto no Zoom, agora a gente mudou para o Meet, mas Quer aqui... fazer? Eu faço aqui, então. Vou fazer uma... Diga um X, pessoal. Obrigada ao pessoal da Unisul também, que está por aqui, né, os alunos. E é isso, gente, muito obrigada a todos, a presença de vocês foi ótima, né? E até então, até outubro, né? Já estamos, né, já preparando a de outubro para estar com vocês.